Olá, bem-vindo a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. O título dessa semana, Missão em Favor dos Necessitados. É a semana 8. Esse material é oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do NASP São Paulo. O verso para memorizar da semana, Mateus 25:40, diz assim: O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A missão carrega a ideia de servir aos outros não como um fardo, uma obrigação, mas como uma expressão do amor de Deus através de nós. Esse texto de Mateus 25:40 e também Lucas capítulo 5 nos mostra cada ato de serviço como um ato de adoração a Deus, reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa. No centro desta missão está a compreensão de que cada pessoa é um reflexo da imagem de Deus. Então, quando servimos aos outros, não estamos apenas atendendo a uma necessidade física ou emocional, estamos reconhecendo e honrando essa imagem divina. Isso transforma o nosso serviço de uma obrigação moral para um ato de adoração e gratidão a Deus. Essa perspectiva muda tudo. Não é mais sobre fazer caridade, mas sobre entrar em uma relação de amor e respeito mútuo. Quando Jesus falou sobre servir os pequeninos, ele estava enfatizando a importância de ver cada pessoa como um irmão ou uma irmã, digno de amor e respeito. Isso é radicalmente diferente de uma abordagem paternalista, de ajuda ao próximo. Além disso, ao servir aos outros, nós frequentemente somos surpreendidos ao descobrir que somos nós quem realmente somos abençoados e servidos e transformados. A ação de dar torna-se um canal para receber. Em cada ato de serviço, aprendemos mais sobre o amor, a paciência, a compaixão e a própria natureza de Deus. Finalmente, este serviço não é limitado a certos tipos de necessidades, seja físico, necessidade emocional, financeira ou social. Cada necessidade é uma oportunidade para manifestar o amor de Deus. E esse amor não conhece fronteiras, não é limitado por raça, religião, nacionalidade ou qualquer outra barreira humana. A verdadeira missão cristã é global em seu alcance, mas é pessoal em sua aplicação. E esta semana vamos nos aprofundar nesse assunto tão bonito, tão importante. A lição de domingo, a fé dos amigos. A lição de hoje comenta a história do paralítico que foi trazido a Cristo por 4 amigos. Nessa passagem nós vemos claramente a intersecção entre fé e ação. Os amigos do paralítico demonstraram uma fé extraordinária, não só em acreditar que Jesus podia curar, mas também na determinação para superar obstáculos físicos e sociais, a fim de alcançar essa cura para o amigo. Esta história vai além de uma mera demonstração de fé. Ela fala sobre a responsabilidade ativa que nós temos em ajudar os outros. Primeiramente, é fundamental entender que a fé genuína não é passiva. Ela nos impele, nos move à ação. Aqueles homens não apenas oraram ou esperaram por uma intervenção divina, eles agiram. Isso ressalta um princípio vital no cristianismo. A fé se manifesta através de ações concretas. É uma fé que se move, que busca soluções, que não se contenta com a inércia diante do sofrimento alheio. Outro aspecto importante é a noção de comunidade. A fé dos amigos aqui foi crucial, mas seu esforço coletivo foi o que finalmente levou à cura. Eles trabalharam juntos, unidos por um propósito comum. Isso nos ensina sobre o valor da comunidade na fé cristã. Não estamos isolados em nossa jornada espiritual. Somos chamados a suportar uns aos outros, a compartilhar os fardos uns dos outros e a buscar juntos a presença de Deus. Além disso, essa história destaca a importância de superar barreiras. Muitas vezes, no nosso caminho para ajudar os outros, encontramos obstáculos. Podem ser físicos, como o telhado na história, ou podem ser barreiras sociais, culturais ou mesmo pessoais. A disposição de encontrar soluções criativas e perseverar, apesar das dificuldades, é uma marca da verdadeira fé. Por fim, essa passagem, essa história nos lembra do papel de Jesus como grande médico. Ele não só cura as enfermidades físicas, mas também as espirituais e emocionais. Ao levarmos os outros a Cristo,
estamos conduzindo-os à fonte de toda cura e esperança. Isso nos desafia a ver além das necessidades imediatas e a reconhecer a necessidade mais profunda de todas, que é a necessidade de salvação e restauração espiritual. Portanto, a lição aqui é muito clara. Nossa fé deve ser ativa, comunitária, perseverante e focada em Cristo. Devemos ser agentes de mudança, trazendo esperança e cura através do nosso compromisso ativo com os outros e com Deus. A lição de segunda-feira tem como título Unicamente os Métodos de Cristo. Ellen White se refere aos métodos de Cristo como sendo o meio mais eficaz para nos aproximarmos das pessoas e levarmos a elas a mensagem do Evangelho. Ela descreve as 5 etapas ou 5 passos dos métodos de Cristo. Esses passos, quando são seguidos, nos orientam a como efetivamente tocar a vida das pessoas de maneira que honre o exemplo de Cristo. Quais são esses 5 passos, essas 5 etapas? Primeiro, misturar-se com as pessoas. A primeira etapa envolve estar presente entre aqueles que precisam de ajuda. Como Jesus fez junto ao tanque de Betesda, é necessário estar entre as pessoas, conhecendo-as em seus próprios ambientes e circunstâncias. Essa etapa é crucial, pois não se pode entender verdadeiramente as necessidades de alguém sem se aproximar e passar tempo com essa pessoa. Segunda etapa, manifestar simpatia. Isso significa mostrar compaixão genuína. Jesus exemplificou isso de maneira perfeita. Essa compaixão deve ser sincera e desinteressada, sem esperar nada em troca. Ela vai além das palavras, refletindo-se em ações que demonstram cuidado e preocupação verdadeiros. Terceira etapa, ministrar as necessidades. Essa etapa envolve a ação prática de atender às necessidades dos outros. Jesus não apenas falou, mas ele agiu, suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Como no caso do paralítico e do homem possuído por um demônio, ele interveio de maneira poderosa, né, fazendo o que as pessoas não podiam fazer por si mesmas. Né? E então a outra etapa, conquistar a confiança para então ministrar as necessidades das pessoas. É preciso ganhar a confiança delas. Essa confiança é fundamental para a próxima etapa do ministério. Quando as pessoas veem que os cristãos são genuínos em seu cuidado e preocupação, elas ficam mais abertas para ouvir e receber a mensagem de Cristo. E aí vem a etapa final, conduzir a Cristo, que é ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Esse passo requer fé, tanto da parte daqueles que ajudam, quanto daqueles que são ajudados. O objetivo final do ministério cristão, de cada cristão, é finalmente levar as pessoas a um relacionamento pessoal e transformador com Jesus. Um relacionamento em que elas possam encontrar cura, esperança e vida eterna. Essas 5 etapas formam um caminho integrado que reflete o coração do ministério do próprio Cristo. Ele não apenas cuidava das necessidades imediatas, mas buscava uma transformação mais profunda na vida das pessoas. Este é o modelo que todo cristão é chamado a seguir no ministério aos necessitados. Vamos colocar isso em prática? A lição de terça-feira tem como título Refugiados e Imigrantes. A situação dos refugiados e imigrantes é uma questão profundamente enraizada na condição humana e muito atual. Ela reflete os desafios universais de deslocamento, de perdas e de busca por segurança. No contexto das guerras que estão em andamento neste momento, no mundo inteiro, nós podemos sentir ainda mais de perto o drama das pessoas inocentes que estão sofrendo. O exemplo de Jesus como refugiado traz muitas lições importantes para nós. Primeiramente, ao considerar a fuga da Sagrada Família para o Egito, lá no comecinho da história de Cristo, nós somos confrontados com a realidade de que a experiência de ser um refugiado não é estranha à história de salvação. Jesus, o próprio Messias, iniciou a sua vida aqui na Terra como um refugiado. Já pensou nisso? Esta vivência de vulnerabilidade, de deslocamento, mostra que Deus se identifica intimamente com os marginalizados, os desprotegidos. Essa identificação com os refugiados não é apenas histórica ou simbólica, ela se traduz em um imperativo ético para os cristãos hoje. O chamado do Evangelho é claro:
Devemos estender a mão para os necessitados, independentemente de diferenças culturais, étnicas ou religiosas. O amor cristão é universal e incondicional. Ele reflete a graça abrangente de Deus. A dificuldade de se relacionar com aqueles que são diferentes de nós, seja em aparência, cultura, idioma, nacionalidade ou religião, é um desafio para a gente. No entanto, o Evangelho nos desafia a superar essas barreiras, né, a sair da nossa zona de conforto e a estender a mão em amor e serviço. Isso exige um compromisso consciente, né, de entender e aceitar o outro, reconhecendo a imagem de Deus em todas as pessoas, apesar das diferenças. Em tempos práticos, ajudar imigrantes e refugiados pode assumir várias formas. Inclui orar por eles, buscar informações sobre suas necessidades, colaborar com organizações não governamentais que apoiam, né, e considerar iniciativas locais também, imediatas, como o envolvimento da igreja ou da própria comunidade em algum ato de serviço. Portanto, quando abordamos a questão dos refugiados e imigrantes, devemos refletir o coração de Deus, que acolhe, que ama, que cuida. Nossa resposta a essa questão deve ser moldada por compaixão, compreensão e um compromisso ativo de ajudar aqueles que estão em necessidade, seguindo o exemplo de Jesus. Ele mesmo viveu a experiência de ser um refugiado. Já pensou nisso? A lição de quarta-feira tem como título Ajudar os feridos. A realidade do sofrimento humano é uma constante que vai além das fronteiras econômicas, culturais e sociais. Este mundo caído, onde as pessoas estão feridas e lutando com tantas coisas, esse é o campo em que nós somos chamados a agir como cristãos. Em Lucas 4,18, Jesus declara o propósito do seu ministério. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Primeiramente, é fundamental reconhecer que a ajuda aos necessitados não é uma questão de conversão, mas de compaixão. A missão de Jesus não era condicional, ele não ajudava apenas aqueles que o aceitavam. Ele atendia às necessidades das pessoas porque compreendia a importância de cada vida humana. Da mesma forma, nossa ajuda aos outros não deve ser apenas uma ferramenta para evangelização, apenas para converter as pessoas. Deve ser um reflexo do amor de Cristo através de nós. Além disso, ajudar os outros exige uma compreensão profunda das necessidades delas. Cada pessoa e cada cultura tem suas próprias maneiras de expressar e experimentar o sofrimento. Na Índia, por exemplo, a hospitalidade é expressa através da oferta de comida e bebida. Isso acontece em muitos lugares do mundo também. Compreender essas nuances culturais é importante, é essencial para um ministério eficaz. A ajuda não é uma proposição única, ela deve ser adaptada à situação e às necessidades individuais. Outro aspecto importante é reconhecer que nem sempre o que é necessário é material, físico. Muitas vezes o que é mais necessário para uma pessoa é o apoio emocional e espiritual, especialmente em tempos de grande perda ou de grande dor. Oferecer presença, ouvir e compartilhar empatia pode ser mais transformador do que qualquer ajuda material em muitos casos. Finalmente, o princípio fundamental do ministério cristão é o amor altruísta. Devemos nos aproximar dos outros com o objetivo principal de amar e entender, não com a intenção de converter ou julgar. Esse amor desinteressado é a verdadeira expressão do caráter de Cristo. Assim, em um mundo ferido e doloroso como o nosso, devemos ser as mãos e os pés de Jesus, alcançando todos, independentemente de sua resposta ao Evangelho. Nosso chamado é amar como Ele amou, servir como Ele serviu e estar presente como Ele esteve, né, incondicionalmente e com compaixão genuína. Isso vai tocar o coração das pessoas.
A lição de quinta-feira tem como título o amor, amor maior. A mensagem da lição de hoje é a prática do amor cristão, né? Um amor que transcende as barreiras culturais, religiosas e sociais. Não é um amor teórico, mas é um amor profundamente prático, inclusivo, né, que foi exemplificado no ministério e na vida de Jesus. Primeiramente, a necessidade de ajudar os outros é universal e incessante, constante. A disposição para ajudar, como já foi mencionado aqui, abre inúmeras oportunidades para exercer a compaixão. Isso é vital para entendermos, né? Não estamos limitados a ajudar apenas aqueles que são semelhantes a nós ou que estão próximos geograficamente de nós, ou que vão aceitar a mensagem que estamos pregando. As necessidades humanas não conhecem fronteiras e a nossa resposta a elas também não deve conhecer fronteiras e limites. O exemplo de Jesus no seu ministério é crucial aqui. Ele não só atendia aos que vinham até ele, mas ele também buscava ativamente aqueles que estavam em necessidade. Isso reflete a natureza proativa do amor de Cristo. Um amor que não espera ser solicitado, mas que busca oportunidades para servir e expressar compaixão. Ajudar a quem precisa e não a quem merece. É importante ultrapassarmos as barreiras interreligiosas e as barreiras culturais. A lição de hoje conta de uma família missionária que participou de um culto de ação de graças em uma comunidade hindu. Isso pode ser inaceitável para muitos de nós na nossa cultura, não é? Mas é um exemplo prático de como podemos quebrar barreiras. Isso não significa comprometer as nossas próprias crenças, mas reconhecer e respeitar a dignidade e a fé das outras pessoas. Essa ação cria pontes de entendimento, de amizade e abrem oportunidades que são fundamentais para darmos um testemunho efetivo do amor de Cristo. Fazer amizade, especialmente com pessoas de diferentes culturas ou crenças, pode ser desafiador. Essas amizades não são meras relações sociais, são oportunidades para mostrar o amor de Deus de uma maneira tangível. Ao nos abrirmos para essas relações, não só beneficiamos os outros, mas nós mesmos crescemos em nosso próprio entendimento e na prática do amor cristão. Portanto, o desafio para a gente é muito claro aqui, né? Devemos ser agentes ativos do amor de Deus, buscando oportunidades para servir e construir pontes de amizade e de compreensão. Isso exige oração, discernimento, humildade e, acima de tudo, um coração disposto a amar sem barreiras, sem preconceitos. A verdadeira prática do amor é uma jornada de constante aprendizado, serviço e inclusão. Não esqueça disso. Chegamos ao final de mais uma semana de estudo e hoje, sexta-feira, vamos fazer uma recapitulação dos principais pontos da lição desta semana. Começamos no sábado passado falando sobre a missão em favor dos necessitados, né, como sendo uma expressão do amor de Deus, né, onde o serviço não é visto como um fardo, uma obrigação, mas como adoração e reconhecimento da dignidade de cada pessoa. Esse conceito transforma a ajuda ao próximo em uma prática de gratidão e amor, mudando a perspectiva de caridade para uma relação de amor e respeito. No domingo nós vimos sobre a história do paralítico trazido a Cristo por seus 4 amigos. Essa história exemplifica a intersecção entre fé e ação. Esta narrativa destaca a importância da ação comunitária e da superação de obstáculos na ajuda ao próximo, ensinando que a fé deve ser ativa, unida e persistente, com foco na cura oferecida por Cristo. Segunda-feira nós vimos sobre os métodos de Cristo para se aproximar e ministrar às pessoas. Lembra dos 5 passos que foram delineados? Primeiro, misturar-se com as pessoas. Segundo, mostrar simpatia, ministrar as necessidades, conquistar a confiança e, finalmente, então, conduzir as pessoas a Cristo. Esses passos formam um caminho integrado para um ministério eficaz, refletindo a abordagem de Jesus, né, em atender tanto às necessidades imediatas das pessoas, quanto em promover uma transformação espiritual também. Na terça-feira nós vimos sobre a situação falamos sobre refugiados e imigrantes,
né, abordada à luz da experiência de Jesus como refugiado. Esse tópico ressalta a necessidade de compaixão e ajuda prática a essas pessoas, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. E assim podemos refletir o amor de Deus, um amor universal e incondicional. Ressaltamos a responsabilidade de acolher e cuidar dessas pessoas que estão talvez perdidas no mundo. Na quarta, a lição falou sobre a responsabilidade de ajudar os feridos e sofredores. A ênfase foi na compaixão, não na conversão, reconhecendo as diferentes necessidades e expressões de sofrimento. A ajuda que oferecemos deve ser adaptada à situação individual, priorizando o amor e o serviço desinteressado. Não é apenas para evangelizar. Quinta-feira, vimos sobre a prática do amor cristão e como ela foi discutida, né, do ponto de vista de um amor prático e inclusivo. A lição de quinta enfatiza a necessidade de ser proativo no serviço e na construção de pontes de entendimento e amizade entre diferentes grupos, promovendo o amor de Deus de maneira tangível, de maneira inclusiva. E esse foi o tema geral da lição desta semana, muito interessante, muito prático. Resta para nós agora o desafio de praticar isso, manifestar a nossa religião, não apenas como uma série de rituais religiosos, mas principalmente como uma motivação para ajudar as pessoas, independente de quem são, de onde vêm, para onde vão e do que creem. Ajudar não porque merecem, mas porque precisam. Deus abençoe você e a gente se encontra aqui amanhã para mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Um grande abraço e até amanhã.